Olá, turma. Hoje vamos para o nosso quinto relatório e vamos ver duas coisas nesse relatório, que é o JSON esquema e o CRUD. Bom, primeiramente vamos falar sobre o que é um esquema. No banco de dados não relacional, não é obrigatório ter um esquema, só que a gente usa ele para quando a gente quer padronizar alguns documentos, né? Vai facilitar a consistência e a validação dos dados que a gente vai inserir. No banco de dados relacionais, o esquema é obrigatório, né? Então lá você não tem muito para onde fugir. Aqui a gente coloca mais para ajudar quando a gente for desenvolver. Bom, aqui tem o exemplo mais simples, que é de uma pessoa. Vamos ver primeiro o esquema, como que vai estar. Aqui eu estou definindo esse esquema, que o tipo de dados é um objeto, e o que vai ter nesse objeto, né? Um nome e uma idade. Aí, a partir desses requerimentos, a gente coloca as propriedades dele. Então, por exemplo, o nome, ele deve ser uma string, que é o que eu estou falando no tipo dele, é uma string, e a descrição aqui eu vou colocar que ele deve ser uma string mesmo. A idade, por exemplo, ela vai ser um inteiro e a descrição vou colocar que deve ser um inteiro. Então, eu vou copiar esse cara aqui, vou mostrar aqui no Compass. Opa, aqui no Compass. Eu vou criar um banco de dados aqui só para mostrar isso. Relatório 5 pessoas. Para colocar um esquema, a gente vem aqui nesse validation, nessa parte aqui do Mongo. Deixa eu colocar a tela cheia. Aí clica por Add Row, que vai adicionar uma nova regra. E aqui está aquele esquema que eu criei. Então vou dar um update aqui. E agora, se eu for tentar entrar com o documento aqui. Opa, aqui não. Aqui. Ó, esse documento padrão aqui, que só tem o ID, ele não vai funcionar, porque não tem os campos que são do requerimento, né? Que aqui no caso é o nome e idade. Ele só tem o ID, não tem nenhum desses dois. Então quando eu tentar inserir ele no banco de dados, ó, vai dar erro. Falou que falhou na validação dos dados. Então, eu teria que pegar aqui e colocar um objeto que tem um nome e uma idade. Aí quando eu colocar aqui, ele vai funcionar. Dá pra ver aqui o que a gente pediu, que é o nome e a idade, e agora ele está no banco de dados. Agora para um mais completo, né, que é um aluno, que eu colocar nome, ano, curso, CRS e o endereço dele, o esquema vai ficar um pouco mais completo. Aqui, o tipo vai ser um objeto, né, que eu vou inserir ali. E o que é requerido, né? O que é obrigatório de ter? É o nome, o ano, o curso e o endereço. Agora eu vou colocar as propriedades de cada um deles. No nome tem que ser uma string. E aqui eu estou descrevendo que a string é obrigatório. O ano é um inteiro. Só que aqui eu já estou descrevendo um mínimo e um máximo, né? Estou colocando que o mínimo é 1965 e o máximo é 2023. Então tem que ser um inteiro que está entre esses dois anos que eu coloquei aqui. E é um tipo obrigatório que está no requerido aqui. Nos cursos, eu enumerei ele, coloquei com um enum. Aí aqui tem todos os cursos, né? Computação, biomédica, automação, elétrica, telecom, produção e software. Acho que são esses. E a descrição é que deve ser um dos valores que está no enum aqui. E é um tipo de dado obrigatório também. Agora o CRS. Ele não está aqui no obrigatório, né? Não está aqui nos requeridos. Então, ele é um campo opcional. Só que ainda assim a gente tem que colocar uma regra para ele. Então, se eu entrar com um CRS, o tipo dele tem que ser um double, porque vai ser número quebrado. E a descrição é que ele deve ser um double se o campo existir. Então, lembrando que ele não é obrigatório de colocar. Mas se colocar, ele tem que ser double. E agora para o endereço, a gente vai criar um objeto, né? Porque o endereço aqui, ele tem duas coisas dentro dele, então é um objeto, o endereço.
E aí, a partir dele, eu vou criar outras propriedades, né, do que tem ali. Para o bairro, ele tem que ser uma string, se o campo existir. E a cidade tem que ser uma string também. E a cidade é obrigatório. Lembrando que aqui eu estou colocando requerido só a cidade, né? Então, no caso, o bairro, se ele não entrar com bairro, ele não vai impedir de criar. Só que se entrar, tem que ser uma string. Agora eu vou mostrar aqui. Se eu tentar colocar aqui, esse cara aqui com com aquela validação, ele não vai funcionar, né? Porque o que estava pedindo aqui é só nome e idade. Então tem que mudar o esquema aqui. Eu vou dar um update. E agora é essa regra aqui que está valendo para o meu documento. O que já estava adicionado, que é esse José da Silva aqui, ele não vai ser alterado, ele vai continuar dentro do banco de dados. Só que se eu voltar aqui e tentar inserir ele de novo, opa, ele não vai passar dessa vez, que a validação mudou, então vai falhar na validação. Então eu vou vir aqui para esse cara aqui, esse JSON. E quando eu inserir, faltou tirar aqui. Ele vai permitir. Aí vai ter criado aqui o José da Silva, só que bem mais completo, né? Que já tem o ano de nascimento, o curso que ele está fazendo, o CRS dele e o endereço, que é um objeto. Aí lembrando aqui, deixa eu mudar só o nome e o aluno aqui. Kievel, por exemplo. Então, o CRS não era obrigatório. Se eu tirar aqui, e o endereço também, né? O bairro, que também não estava como obrigatório. Só mudar para colocar certo, então. Quando eu inserir, ele vai permitir aqui. Mesmo sem os endereços que não são obrigatórios, né? Que é o CRS. E aqui dentro o bairro. Bom, a parte de esquema é isso. Ele serve basicamente para você definir como que vai ficar os seus dados dentro do banco de dados. E agora vou para a próxima aula, que é de CRUD.